Fala galera, fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui. A gente chama de entrevista com o João Mendes, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista. Esse é o momento, esse é um espaço que eu recebo convidados, convidadas que passaram pelo que você está passando, que viveram o que você está vivendo, que experimentaram tudo aquilo que você está experimentando. E aí, ouvir essas histórias são muito legais. É muito legal ouvir essas histórias porque elas vão te inspirar, elas vão te dar dicas muito práticas do que você pode fazer, do que você de repente não pode fazer. Então, aproveite, senta aí na cadeira, pega o seu material. Eu já estou aqui com o meu caderninho, já estou aqui com a minha caneta também preparada para ouvir a história, para a gente se inspirar, para a gente aprender junto. Hoje eu tenho a honra de receber a Isabela Alves. A Isabela, eu não vou contar a história dela porque eu comentei com ela aqui em off, pessoal, que eu gosto de ser surpreendido junto com vocês. Então, eu também vou conhecer melhor a história dela agora. Só que eu já sei que ela passou no concurso da Defensoria Pública. Isabela, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter aceitado participar. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, né? E compartilhar a sua história. Isso tenho certeza que vai enriquecer muito o nosso pessoal. Então, vamos lá, Isabela. Primeiro eu vou passar a palavra para você dar uma saudação e depois eu volto para fazer a primeira pergunta. Olá, pessoal. Meu nome é Isabela Alves Cardoso. Estou aprovada na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que é a minha terra, onde eu nasci e vivo ainda em Minas Gerais. Então, eu tive essa felicidade de ser aprovada no meu estado. Muito legal. Não, eu vou te fazer a pergunta, mas eu queria só te interromper para dizer que aqui em casa a gente adora o sotaque de vocês. E A eu gente nem gosto de BH. percebe, né? Oi? A gente nem percebe que tem sotaque, mas Mas é muito bom. A gente aqui adora BH. De vez em quando a gente vai para BH, passa lá um período. A gente adora comida mineira, enfim. E o sotaque de vocês é muito gostoso. Mas, Isabela, vamos lá. Conta a sua história. Eu vou te fazer uma série de perguntas, mas só para você entender, aí vou te dar liberdade para você contar a sua história. Você decidiu fazer direito, era uma convicção? Ou fazer direito foi algo como muita gente, tipo assim, não tem outra opção melhor, vou fazer aqui direito, e foi fazendo e se descobriu. Ser defensora, passar no concurso da Defensoria Pública era o seu sonho? Ou foi algo que surgiu no meio do caminho? Você só fez direito ou você fez alguma faculdade antes? Quando você terminou a faculdade, você sempre quis concurso público? Você advogou? Você já ocupou algum outro cargo? Enfim, são várias perguntinhas, mas só para você entender e aí sim, contar a sua história desde lá da faculdade até aqui. certo. Então, João, eu, na verdade, nem sempre eu quis direito ou apenas direito. Eu tinha dúvida, eu sabia que eu queria para o lado das humanas, das ciências sociais, mas não tinha certeza. Então, eu ficava entre comunicação social, direito e letras. Então, o que eu resolvi fazer? No ensino médio, eu entrei para o jornal da escola para testar a questão do jornalismo, né, da comunicação social, e não gostei. Também na escola fui monitora de português para ver sobre a questão de dar aulas de português, né? Também não gostei. Então, o que sobrou para mim dos três que eu tinha escolhido foi o direito. Então, não fiz nenhum teste a respeito disso, mas eu já sentia que ia dar certo, que era uma coisa que eu ia gostar de fazer. E foi assim, eu entrei para a faculdade. Assim que eu entrei, mesmo sem entender direito o que significava cada coisa ali no direito, eu decidi que eu ia ser promotora de justiça. E eu tive isso em mente durante muito tempo. Decidi que ia ser promotora de justiça. Então, entrei no estágio, assim que possível, eu entrei para o estágio no Ministério Público aqui de Minas Gerais. Adorava, adorava. É, aos finais de semana, eu gostava de pensar nos casos e que eu estava trabalhando ali com o pessoal, né? O estágio foi muito bom para mim. Eu já entrei numa vara criminal que então ela era muito cheia. Na época era processo físico ainda, então chegava aqueles carrinhos e carrinhos de supermercado de processo.
E foi quando eu comecei e eu percebi que era o direito penal mesmo. Era uma coisa que desde o início eu já notava que seria algo que eu gostaria de estudar. Fiquei então no Ministério Público 2 anos, que era o que permitia aqui, permite, né, a lei do estágio. Mas eu nunca me desliguei totalmente do Ministério Público. E quando eu formei, eu já tinha em mente, então, que eu queria ser promotora de justiça, o caminho era concurso e eu precisava dos 3 anos. E aí eu caí naquele engano de que, eu vou estudar 3 anos e quando fizer 3 anos de estudo estarei aprovada, porque eu vou estudar muito e tudo mais. Eu caí nesse conto para os concurseiros, né, de carreiras jurídicas. Então, durante esses 3 anos, eu fiz estágio de pós-graduação, comecei a fazer pós, fiz pós em Direito Penal e comecei estágio de pós-graduação no Ministério Público. Também numa área que era mais atinente à parte penal, também, do mesmo jeito, gostava muito, ficava muito envolvida com os assuntos, e até então eu nunca tinha pensado na Defensoria Pública. Defensoria Pública, para mim, era uma instituição muito importante, muito interessante, mas eu não me via como defensora, eu me via como promotora de justiça, e porque era o objetivo que eu tinha. Ah, e depois dos 3 anos, então, com os 3 anos de prática jurídica, comecei a fazer provas, mas foi o meu primeiro erro. Meu primeiro erro foi achar que, como eu não sabia muito, porque eu nunca, depois eu vou explicar meu método de estudo, mas eu nunca me senti totalmente preparada, eu fazia concurso basicamente só aqui em Minas. Fiz um concurso da Polícia Civil de Goiás para delegado, fui bem, mas não cheguei a passar. E depois, então, eu fiquei fazendo apenas concursos em Minas. E concursos, para mim, significava Ministério Público de Minas. Né? Cheguei a fazer uma prova de juiz para ver como seria, por estar no meu estado, mas fui péssima. A magistratura nunca foi uma carreira que eu desejei. E então eu só fazia essas provas do Ministério Público aqui de Minas, que sempre tem, né? Porque é um Ministério Público que precisa de muita gente. E comecei a ir bem, é um Ministério Público difícil de passar, né? Comecei a ir bem nessa, nessas provas objetivas, até que eu passei para a prova discursiva do Ministério Público aqui de Minas. Estudei, mas eu achava que eu estava fazendo para testar, porque eu também não me sentia preparada para passar. Então, estudei do jeito que eu achava correto, é, e fui fazer a segunda fase, achando naquele clima mesmo de estar testando, e ah, eu fiquei por pouco, assim, na prova oral. E isso pelo menos para mim na época, né, o que era para mim seria o que seria pouco. Nem sei hoje se era tão pouco assim, mas eu entendi desse modo. Mas só de pensar na prova oral, eu já me desesperava tanto que aquilo me dava uma pausa. E isso me travou durante todo o tempo de estudo. E aí foi o erro, talvez o pior erro que eu cometi na minha trajetória, que foi mudar de material sempre. Sempre. Eu comprava diversos livros, eu imprimia diversos materiais, o rapaz da papelaria vivia entregando coisas aqui em casa, estava sempre trocando de material e nunca achava o material completo, né? Porque não existe um material completo, de fato, que tem tudo que você precisa, tudo que você quer e ao mesmo tempo seja sintético bastante para você conseguir passar no concurso. Mas eu cometi esse erro durante muitos anos. E além disso, só fazia essa prova do MPMG. Então, veio a prova depois de delegado de polícia aqui do estado, fiz a prova, passei para a segunda fase novamente, e também nessa mesma fase eu passei para escrivã da Polícia Civil aqui de Minas, na primeira fase. Na segunda fase de delegado, eu não passei, e passei na prova prática de escrivã, e foi para a prova física, o TAF.
E eu já me exercitava há muito tempo, né? Sempre não, mas eu já me exercitei, eu sempre gostei. Se eu disser que eu sempre gostei de me exercitar, eu vou estar mentindo, mas eu gostava bastante. Já tinha um preparo físico, continuei me preparando, e quando chegou no dia, eu errei o salto e caí. E aí eu fui, então, eliminada. Eu não queria ser escrivã de polícia, mas para mim era como se fosse um concurso que ia me ajudar financeiramente para que eu continuasse estudando a carreira de promotora de justiça, que é o que eu queria ser. E nesse dia eu me senti muito triste, porque, poxa, é, era algo que ia me ajudar financeiramente, me dar esse suporte financeiro para eu continuar estudando, né? Hoje eu acredito que foi o melhor, que Deus fez o melhor para mim, porque eu conheço a carreira de escrivão, eu sei que é muito trabalhosa, no sentido de você precisa estar muito ali na polícia, né? E talvez me trouxesse uma dificuldade para estudar, porque, como eu não passei, eu continuei fazendo estágios de pós-graduação. Então, depois que eu terminei o Ministério Público, fiz no TJ, né, Tribunal de Justiça daqui. Depois eu fiz na Procuradoria-Geral do município daqui. Era como se fosse a estagiária profissional, né? E então saiu, eu já não tinha mais como fazer estágios aqui, saiu o estágio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo online. Então ele era 100% home office. Eu resolvi fazer a prova, passei e entrei então para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no núcleo da infância e juventude. E foi aí que eu tive o primeiro contato real com a Defensoria Pública, com o trabalho da Defensoria Pública. E eu gostei muito desse trabalho. Achei mais importante até do que eu considerava antes. E comecei a criticar, de certo modo, certos padrões sociais que eu já tinha entendido como até corretos ou como naturais da nossa sociedade. E essa crítica, na verdade, eu já sempre fui bem crítica, mas essa crítica foi crescendo ali na defensoria, porque eu comecei a ver situações, e no Ministério Público, primeiro que eu não via, porque eu fazia estágio com profissionais muito competentes. A promotora com quem eu trabalhei durante muito tempo era muito equilibrada no sentido de não se manifestar de forma punitivista, então ela tentava manter um equilíbrio, né? Aquilo que era razoável, que é esperado, na verdade, de quem é o titular da ação penal. Mas aí eu comecei a notar que não era assim sempre nessa Defensoria Pública, né, de São Paulo. Comecei a notar que o Ministério Público, de algum modo, estava realmente contribuindo para a manutenção de um status quo que eu já comecei a criticar aí na Defensoria Pública de São Paulo. Continuo gostando muito do Ministério Público, acho que é uma instituição extremamente importante, mas nessa época essas críticas começaram a vir de uma maneira mais forte. E nesse meio tempo eu continuei estudando do modo que eu falei. Começava o estudo, era aquela pessoa que sabia tudo sobre princípios, sobre a evolução histórica das coisas, e chegava na metade ali da matéria, eu já não ia para frente, porque eu achava, não, eu não sei o suficiente do início, como é que eu vou fazer numa prova oral? Vão me perguntar, eu não vou saber responder, eu vou passar vergonha. E aí eu voltava, arrumava um outro material e voltava. Começava a estudar aquela matéria do início. Então, eu não chegava às matérias finais, né, que em geral nós vemos aos finais dos livros, e isso me atrapalhava, né, no dia a dia. Eu notava, assim, que tinha um déficit de conhecimento mesmo. E depois dessa assessoria, desse estágio, eu fui convidada para ingressar na assessoria do Ministério Público do Distrito Federal. Passei a ser assessora no Tribunal do Júri de Ceilândia e continuei trabalhando normalmente. Foi muito bom para mim, eu saí então do estágio, foi muito bom para mim, me ajudou, me dar um suporte maior, melhor.
já que o estágio é uma coisa temporária, e eu continuei, então, estudando. E o que que aconteceu? Saiu, então, a prova, o edital para a Defensoria Pública de Minas em dezembro do ano passado. Eu jamais imaginava que eu ia passar. Eu achava que eu não tinha a menor condição de passar. Mas eu fui naquela linha do que é no meu estado, eu não vou gastar, não vou viajar para fazer prova, né? Então eu vou fazer aqui e tudo. E gostava da defensoria, eu fui fazer. Mas eu realmente achei que não fosse passar. Então o que eu fiz, basicamente? Li um pouco de princípios institucionais, porque era uma matéria autônoma, né? De cobrança autônoma. Um pouco de direitos humanos, que até então também nunca tinha estudado, né? É, e fiz bastante questão. Fiz muita questão objetiva. Muita, muita questão objetiva. Não li a jurisprudência há mais de um ano, mas nessas questões objetivas a jurisprudência aparecia e aquilo eu ia absorvendo de certo modo. Foi quando eu passei para a segunda fase, não acreditei. Na verdade, eu não acreditava que ia passar. E então eu fui estudando normalmente, tranquilamente. Foi quando eu passei para a segunda fase. Eu, de novo, imaginei que não passaria, mas comecei a estudar mais, né? Eu não tinha a menor ideia do que era fazer uma peça civil, por exemplo. Porque eu sempre trabalhei na área penal e no máximo que eu fiz foi ver algumas questões da fazenda pública. Mas, assim, o conteúdo, responsabilidade civil, entre particulares, toda essa base civilista eu não tinha. E eu comecei a treinar muitas peças. Então, eu estudava direito material e fui treinando peças predominantemente cíveis. E treinando, treinando, todos os dias eu treinava uma peça, entendia o porquê que eu tinha que fazer aquela peça, né? E fazia, assim, da melhor forma possível. Assistia aulas das matérias que eu me sentia mais fraca. Nessa época, o direito penal e o processo penal foi ficando um pouco de lado, porque eu tinha um contato maior. E aí, então, eu fui estudar mais essa parte de processo civil, direito civil, muito de direitos humanos, né, porque era um déficit que eu tinha, e princípios institucionais. Fiz a segunda fase, não passei, não acreditei que tivesse passado, e tanto não acreditei que eu fiz uma cirurgia nos olhos. Depois que eu fiz a prova, já estava perto de sair o resultado da segunda fase, mas não passei, vou seguir minha vida, fiz uma cirurgia de vista, né? E fiquei sem enxergar direito. Quando saiu o resultado, eu estava dormindo, porque eu não acreditava que ia passar mesmo. E uma colega, então, que estava estudando o concurso também, me ligou de madrugada, porque aqui no Diário Oficial sai à meia-noite e sai com todos os resultados. Me ligou de madrugada, né, logo depois da meia-noite, falando que eu tinha passado para a prova oral. E nisso eu vou te falar, eu nem feliz consegui ficar naquela hora. Eu fiquei em choque, assim, e pensei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Não tenho nenhuma chance de passar nessa prova oral, não sei nada, caí aqui de paraquedas, não sei o que eu vou fazer. Então eu fiquei tão nervosa com aquilo que, é claro, eu fiquei contente, mas eu não consegui apreciar. E, além de tudo, eu não estava enxergando. Eu precisei de mais 20 dias para realmente enxergar. Eu estava vendo tudo muito embaralhado e comecei a ficar desesperada porque eu queria estudar, né? Queria estudar e não conseguia. Então, eu tentava ouvir videoaulas, né? Eu ouvia as aulas, fazia tudo possível para que eu conseguisse absorver de algum modo o conteúdo das matérias. Então, depois desses 20 dias, eu voltei a estudar, né, por intermédio dos livros e assistir aulas mesmo, e fui fazendo o máximo que eu poderia. Então, eu fui tentando. É aquilo que as pessoas muitas vezes dizem, né? O ditado que a prova oral você é como um pato que não faz nada bem. Você nada mal, você anda mal, você faz tudo mal, mas você faz um pouco de tudo.
Então, voltei a ler a legislação e me aprofundei muito no estudo de banca, porque é banca própria da Defensoria Pública de Minas, então me aprofundei nos artigos dos examinadores, a gente fez um grupo, né, das pessoas que estavam estudando essa prova e dividimos os artigos, então cada um fez um resumo, estudamos mais aqueles temas que eram de predileção e treinei muito, 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 muito mesmo. No início eu treinava mais, até eu começar a me soltar, no início foi muito difícil, mas eu fui pegando um jeito, né? Fui melhorando um pouco. É, na prova oral em si, não me senti em perfeita performance, não foi uma coisa maravilhosa, não fui uma oradora, mas eu dei sorte também. Eu acho que essa é a cerejinha do bolo, porque só com a sorte você não consegue passar, mas a sorte ajuda um pouco. E nesse caso ela me ajudou porque caiu um ponto que, em geral, sabia das respostas, sabia as respostas. Então, aqui em Minas é um ponto, são 12 matérias, então eram 12 matérias sobre prova oral. Então, eu tirei o ponto número 3 e esse era o mesmo ponto para todas as matérias, e tinha ali o que seria o ponto 3 de cada matéria. Em algumas eu sabia mais, outras eu sabia menos. E depois de muito treino, muito estudo, lia o máximo possível. Tinha uma época que eu já não estava aguentando mais ler, então eu assistia videoaula, ia fazendo desse modo. E então chegou a prova oral, fiz a prova oral, como eu disse, não me sentia a maior oradora do mundo, mas ali eu senti que eu tinha passado, sabe? Senti que eu tinha passado, fiquei feliz e realmente veio o resultado. E eu passei. E aí depois eles mandaram os vídeos, né, para hipótese de recurso. Vendo, assistindo os meus vídeos, não foi tão ruim assim, sabe? Eu não fui tão mal. Eu pensei que eu tivesse sido pior. Na verdade, eu fui bem. Minhas notas foram boas, e tal. E foi isso. A minha trajetória, na verdade, é uma trajetória um pouco diferente, porque eu tinha muito em mente que eu seria promotora de justiça. Eu não tinha dúvidas disso. E aí eu fui questionando questões não jurídicas apenas, questões internas mesmo, né, relacionadas à sociedade, aquilo que eu queria fazer para, de algum modo, acrescentar, de algum modo, ajudar na resolução de conflitos. E aí eu cheguei, eu não vou falar que eu tive um conflito, porque eu não tive, na verdade. Eu cheguei em um momento que eu falei, nossa, eu acho que a Defensoria Pública está mais adequada que hoje ao que eu penso que é o que eu gostaria de fazer. E eu tive essa felicidade de passar na Defensoria no meu estado, que era algo que eu também nunca imaginava, eu nunca imaginei, eu sempre tive em mente que eu ia passar longe da família e pensava, nossa, como é que eu vou fazer? Né? Meus pais estão envelhecendo, aquela coisa que a maior parte dos concurseiros pensa. Mas eu tive essa felicidade e hoje eu estou realmente feliz. Aquela alegria que eu não tive, talvez, quando eu passei para a prova oral, por causa da pressão que eu senti, ela se desfez e hoje eu estou, graças a Deus, não realizada, porque eu ainda não ingressei, não tomei posse, mas estou muito, muito feliz. Muito legal, muito legal. No momento a gente está gravando essa entrevista, então o pessoal que está assistindo aqui no YouTube, então nesse momento, né, Isabela, você está aprovada, ainda não tomou posse, mas isso é uma questão agora de tempo, né? Isso, Muito interessante, eu vi aqui, já anotei aqui mais de 3 páginas aqui, eu vou te fazer algumas perguntas. Mas a primeira pergunta é: quanto tempo você levou entre a, a, a faculdade, né, o término da faculdade e agora ter passado? João, eu levei praticamente 8 anos. E eu acredito que isso se deve ao fato de eu não avançar nas matérias e estar sempre mudando de material. Porque quando eu fazia provas, que era raro, né? Porque teve ano do Ministério Público de Minas Gerais que eu também não fiz a prova. Então, ou seja, eu fazia uma prova por ano e teve ano que eu nem fiz prova, que eu nunca me sentia preparada.
Então, quando Entendi. eu fazia, eu ia bem, sabe? Eu ia bem, mas eu tinha uma insegurança muito grande de não conseguir. Eu assisti a prova oral do Ministério Público de Minas Gerais, alguns já devem ter assistido, e eu sentia uma pressão muito grande assistindo aquela prova, essas provas orais aqui de Minas. E então eu não me sentia capaz, sabe, com o conhecimento que eu tinha, de avançar. Isso me fazia voltar aos materiais, e aí anotava, aí depois eu decidia, não, não vou anotar mais que não vai dar tempo, vou fazer resumo, sabe? Eu tentava métodos diversos de estudo para ver o que que daria certo. Uhum. O que que deu certo para mim? Eu não posso dizer que foi um método específico, porque por mais que eu trocasse de material durante esse período, eu estava absorvendo conteúdo, então eu estava estudando, né? Uhum. E eu fazia muitas questões. Eu acho que isso ajudava muito, porque as questões me ajudavam a ver temas que eu não tinha olhado ali, não tinha pegado ainda na doutrina. O que me ajudou muito foi leitura de lei seca, tanto para a primeira fase quanto para a prova oral. Então, a leitura de lei seca me ajudou muito. Na segunda fase, o treino da discursiva, eu estudei muito, verdadeiramente. Eu mergulhei na defensoria pública, nas teses defensivas, né? Porque eu, de fato, não conhecia a maioria delas. Então, eu mergulhei no estudo para a defensoria pública e fazia muitas peças, principalmente cíveis, como eu havia comentado. E na prova oral, então, além de tudo isso, né, o treino de prova oral, que para mim foi o essencial. Muito legal. A gente vai falar sobre, vai voltar à questão do método, que você já trouxe alguns insights maravilhosos, mas eu queria pegar esse ponto, antes de a gente entrar no método, né? Esse ponto que você destacou, que foi como você estava focada, era um sonho, né, de entrar no Ministério Público, e aí você fica focada. E isso não é que isso seja ruim, pelo contrário, é até em tese é bom, né? Então você tem um sonho, você está focado naquele sonho e você termina direcionando o seu estudo e até o conteúdo do seu estudo para aquele sonho. É aquilo que você falou, né? Você conhecia muito pouco, quase nada das teses defensivas, porque afinal de contas você não estava estudando para defensoria, você estava estudando para Ministério Público, né? E aí você tá ali, vivendo esse mundo, vivendo essa realidade, né? E de repente aparece uma opção, você faz um estágio na Defensoria Pública e aquilo desperta em você uma coisa completamente diferente, gera uma mudança de pensamento, ou pelo menos aguça o pensamento para coisas que você não tinha olhado, enfim, e você se abre para uma nova possibilidade, né? Eu acho isso muito legal, Isabela, porque assim, eu vejo muita gente estudando para concurso público dessa forma, né? A pessoa ela diz o seguinte: ah, o meu sonho é ser tal coisa, né? Meu sonho é ser promotora, ou é ser juiz, juíza, é ser defensor, defensora. E eu respeito isso, e eu acho que o sonho ele é importante. Mas eu também acho que é muito legal. A pessoa fala assim, cara, isso é meu sonho, mas o que custa eu de repente abrir a possibilidade de olhar aqui pro lado, porque vai que, né? E como você, Isabela, assim, eu já vi vários casos. Tenho uma ex-aluna nossa que o sonho dela era foi parecido com o teu, só que diferente, só que invertido. O sonho dela era ser defensora. Ela queria ser defensora, né? E ela queria ser defensora pública federal, né? E aí ela fez o concurso para Defensoria Pública Federal. Ela não passou dentro das vagas e na época, ela já tem alguns anos isso, né? Na época estavam para ser criadas algumas vagas de Defensoria Pública Federal, né? Isso lá no início, eu acho que foi o segundo concurso da DPU, né? E aí ela estava nessa expectativa, e a expectativa era alta, porque realmente já estava lá com o projeto. Ela falou que chegou, ela era do Rio, chegou a viajar com um grupo de pessoal para ir no Congresso Nacional, para conversar lá com os deputados, senadores, enfim. E criando o número de vagas que era estava previsto, ela estaria dentro. E era o sonho dela ser defensora pública, né?
E aí foi passando um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e ela ali parou, meio que parou de estudar sim, pra esperar isso, né? E depois de 4 meses ela falou assim, pô, eu não posso ficar parada, né? Vai sair, mas vai que demora, não sei. Ela voltou a estudar. Saiu o concurso da Magistratura Federal. Ela, igual você, falou assim: ah, eu não tenho nenhuma chance de passar. Mas resolveu fazer. Passou uhum, na Magistratura Federal e entrou. Depois que ela entrou, começou a exercer, né? Ali na sim, atividade. Saiu as vagas lá da Defensoria Pública e ela depois terminou se apaixonando pela magistratura, ficou na magistratura e não foi para a defensoria, né? Então, assim, pegando um outro caso, né, para mostrar a tua experiência, né? Poxa, gente, tem um sonho? Legal ter um sonho, né? Eu acho até que é melhor ter um sonho do que não ter sonho algum. Tipo, sim, para mim serve qualquer coisa. Não, eu acho que é ruim também. sim. Então, tem um sonho legal, mas olhar ali pro lado, né, como foi a tua história, acho que é legal. Eu queria pegar isso aqui para deixar de inspiração pro pessoal, né? E, e aí vamos lá, agora falando do método, você meio que já antecipou, Uhum. é, você destacou que seu principal acerto foi lei seca, questões e depois fazer muito treinamento, né? E estudar a banca, né? Quando você chegou na segunda fase, na prova oral, né? Em termos de estudo teórico, né? Quando eu falo teórico, eu estou falando assim dos conceitos. Você estudou mais por livro, por apostila, por curso, um pouco de tudo. Na verdade, você mudou muito de material, né? É, eu mudei muito de material, mas eu estudava em geral por livros. Eu gostava de assistir videoaulas às vezes, então algumas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu gostava de assistir videoaulas. Me ajudava muito, né, a formar um raciocínio daquela matéria. Então eu assistia aulas isoladas, de cursos isolados, e complementava com doutrina. Doutrina eu lia mesmo, eu gostava de ler doutrina, gosto até hoje de ler doutrina. Várias doutrinas, vários materiais. Mas eu estava sempre lendo, sempre lendo. E fazendo questões, hora mais, hora menos, né? Esse tempo são 8 anos, então em 8 anos as coisas vão acontecendo muitas coisas. Mas fazia muitas questões. Jurisprudência, tinha uma época que eu estudava muito, mas depois eu comecei a realmente ficar mais relapsa nesse sentido, porque é muita coisa, né, João? É muita coisa, né? Muita coisa. Então, assim, enquanto a gente está estudando, a gente está vivendo, apesar de que, assim, o concurseiro, o vivendo é um pouco entre aspas, no sentido de que eu não saía, realmente não saía mesmo, sabe? Mas eu acho que no meu caso não foi problema, porque eu sou muito caseira, eu gosto mesmo de ficar em casa. Mas eu não era de confraternizar, sabe? Eu era bem de ficar estudando. Por mais que eu tivesse errado ali em repetir a matéria, eu estava estudando, né? E então eu assistia aulas quando tinha alguma dificuldade, fazia questões, lei seca não era sempre, eu comecei a melhorar realmente, até nas próprias questões, quando eu fui ler lei seca. Então, tinha uma época que eu lia só durante o estudo, com aquele conteúdo que estava relacionado ao estudo, e, mas melhorou muito quando eu comecei a fazer um cronograma de lei seca. O cronograma de lei seca me ajudou demais, sabe? E como é que era esse cronograma de lei seca no sentido de você ter ali uma definição por dia? É isso? Por dia ou por Isso. semana? Como é que era? Por dia tinha algumas matérias ali, então matérias diferentes, né? Eu tentava colocar civil com processo penal, por exemplo. Mas no final das contas, eu comecei a pegar um cronograma maior, que levava um tempo maior para ler tudo, e tinham mais legislações. Então, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, e alguma legislação esparsa, e aí, por dia, tinha os artigos que eu deveria ler. Legal. Então, eu lia os artigos daquele dia. E aí, por mais que, de repente, eu não estivesse me sentindo bem naquele dia, eu tentava, pelo menos, a lei seca ler, o que era muito difícil, porque ler lei seca é muito chato, né? Convenhamos, é muito chato. Você ficar 1 hora lendo lei seca, 1 hora cronometrada, porque eu sempre cronometrei minhas horas de estudo,
É muito chato, mas eu tentava fazer pelo menos isso. E eu sentia que, assim, olha, um dia de cada vez, é uma gotinha que você vai colocando, é cumulativo. E isso eu senti no concurso da defensoria, que era o que me ajudou a passar foi tudo aquilo que eu já tinha estudado durante todo esse tempo. Claro que eu refinei meu estudo, é claro que eu estudei teses defensivas, é claro. Mas o grosso, aquela parte de teoria geral da Constituição, teoria geral do processo, né? Aquela base mesmo da matéria, teoria geral dos recursos, eu já tinha formado, né? E isso melhorou quando eu parei de fazer só retas finais, porque era aquela coisa de fazer retas finais e no final nem a prova eu fazia, sabe? Então, assim, eu era muito focada em relação realmente à carreira, mas não era em relação ao método de estudo, sabe? Essa foi a questão. Mas então as coisas melhoraram a partir do momento que eu comecei a me acalmar, né? Então eu diminuí na velocidade que eu mudava de materiais, comecei a reler grifos, porque eu grifava, então comecei a reler alguns grifos, fazer revisão. Eu detestava fazer revisão, João, detestava. Mas quando eu comecei a revisar, mudou a minha forma de estudo, mudou a minha absorção de conteúdo. A revisão, e aí eu comecei a fazer aquela revisão mesmo que as pessoas falam, 24 horas, 7 dias, 15 dias, um mês. Demorava a avançar? Sim, mas eu retinha e eu lembrava exatamente onde que estava aquele conteúdo na página onde eu li. Então, a revisão foi, para mim, extremamente importante. Eu achei fantástico isso que você falou. São vários insights muito bons. É, se eu tivesse, depois de tudo que eu ouvi de você, se eu tivesse que, se alguém me perguntasse aqui agora, né? Eu gosto sempre de fazer esse exercício que eu vou te falar agora, né? Alguém chega pra mim agora e fala assim, João, resume, a sua conversa com a Isabela aí em poucas palavras, né? Eu chegaria pra pessoa e falaria assim, olha, faça a revisão e não mude material, né? Isso. Na verdade, eu poderia até botar um pouquinho mais, né? Faça a revisão, não mude material, treine bastante, porque foi o que você terminou fazendo, né? E seja disciplinado na leitura de lei seca, né? Porque o que o cronograma de leitura de lei seca faz é isso, né? Te dá uma disciplina para É. você fazer aquela leitura, né? Que é uma coisa que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você, né? E é chato pra caramba, né? Pouca gente eu conheço, tanto de quem eu entrevisto quanto aluno, que diz assim, pô, eu gosto de ler lei seca, né? Eu até tenho esses doidos, né? Essas pessoas doidas aí. Mas são poucas as pessoas que eu conheço que chegam e falam assim, não, eu realmente gosto de ler lei seca. Acho complicado, né? A maior parte não gosta. E aí, aquilo que você não gosta, você termina tendo uma aversão, né? Você termina se distanciando porque você não gosta. É o que você falou, né? Você não gostava de ler lei seca, você não gostava de fazer revisão, né? E você estava o tempo inteiro recomeçando a matéria. Isabela, assim, como isso é comum? Mas é muito comum, muito comum. Mas assim, se eu tivesse que botar assim, qual um dos erros mais comuns que eu vejo as pessoas cometendo é essa insegurança com o material. A pessoa começa, ela tá ali andando, aí ela fica insegura porque ela acha que ela não tá aprendendo, ela fica insegura porque ela acha que aquele material não é o melhor material, porque sempre tem algum material melhor do que aquele, né? Ela fica insegura porque ela não sente que está avançando, né? Existe um certo sentimento, uma certa sensação de estagnação, né? De que você Isso. está estudando e você não está saindo do lugar, né? E de certa maneira, isso é normal, né? No processo de aprendizagem é normal, né? Tem uma hora que você entra numa sensação de que, poxa, eu não tô. Porque é muito. Você falou uma coisa que é verdade, é muito conteúdo, não tem como, né? Assim, você tem ali 15 matérias para estudar, arredondando, né? Sei lá, 15 matérias para estudar, tanta matéria para estudar, né? E e aí, quando foi que a sua mente virou, Isabela, assim, que você começou porque em algum momento você começou você falou isso assim, você começou a diminuir
essa mudança de material, você começou a fazer revisão, eu gostei dessa frase que você falou, né, que fazer revisão mudou a minha vida. Eu vou até anotar essa frase depois porque vale a pena a gente divulgar, né? Fazer revisão mudou a minha vida. Quando é que isso começou? Quando e como isso virou na sua cabeça? Você começou a virar e perceber que precisava mudar? Sim, como eu acho que foi, quando na verdade foi pouco antes, na verdade no mesmo ano da prova da defensoria, ou seja, no ano passado, né, a gente está aqui gravando em 2024, eu comecei, na verdade eu já sabia, né, é aquela coisa que a gente já sabe o que que a gente está errando. Eu lembro que tinha vezes que eu comprava o livro e falava, essa é a última vez que eu compro o livro dessa matéria, que eu compro o material dessa matéria, e daqui a pouco estava eu, não, agora é a última vez mesmo, é a última vez mesmo, né. Então, quando foi realmente no ano passado, e como eu acho que aí já veio uma questão de maturidade já, sabe, João? Aí eu acho que já veio uma questão de experiência, de não é possível, já tem 8 anos que você está fazendo isso, então não está funcionando, não é? E então eu comecei a revisar, pegar os materiais que eu já tinha grifado, com o nervoso de que tinha muitas atualizações, né? E as atualizações vão deixando a gente maluco, e aquele material está sempre desatualizado, porque o material físico está sempre desatualizado, então eu tinha que escrever e tal. E foi assim, mas é aquilo, já tinha acumulado muito, né? Muito de estudo. Então, É, essa acumulação me ajudou. é. E você falou uma coisa certa, assim, você, por mais que você estivesse mudando de material e, né, recomeçando, enfim, você estava sempre estudando, você estava sempre lendo, e isso você não perde, né? De certa forma, isso foi criando um alicerce, foi criando um fundamento, ainda que você não percebesse, talvez nem tivesse sido tão consciente, mas estava criando ali um fundamento e depois a coisa começou a aparecer, né? Então, assim, pegando esse detalhe, para quem eventualmente esteja assistindo a gente e se identifica com essa sua experiência, do tipo, já estou estudando ali já tem um tempo, eu estou sempre recomeçando porque eu sinto que não estou avançando. Eu acho que nesse momento, né, Isabela, mais do que a pessoa de repente se sentir culpada ou se sentir um lixo, né? Porque se tem uma coisa que na vida de concurseiro a chance da pessoa sentir é isso, né? A pessoa se sente assim mal, né? Se sente um lixo, se sente mal, sente que pô, nada vai dar certo, tudo dá dando errado, não sei o quê. E aí esse sentimento de culpa ou até de vitimização termina mais travando do que acelerando o processo. Então, não é hora da pessoa se vitimizar, não é hora da pessoa se culpar, não é hora da pessoa querer impor sobre si uma carga tão pesada, né? É hora de falar assim, ok, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo aqui em casa, né? Lição vivida, lição aprendida. Eu vivi uma lição, eu errei naquela lição, lição vivida, lição aprendida. Vou tentar não errar de novo. Óbvio que às vezes a gente erra de novo, mas é sempre a chance de olhar para trás, aprender, esquecer o que ficou para trás e seguir adiante, né? E, João, eu acho também que se a pessoa tiver a possibilidade de fazer provas fora do estado, ela tem que fazer. Se ela Legal, tiver possibilidade. Não é todo mundo que tem, tudo bem. claro. Mas se ela tiver essa possibilidade, ainda que ela pense que ela não tem base, porque ela nunca vai pensar que ela sabe o suficiente para passar. Isso todo mundo diz que é verdade. E a gente não sabe mesmo. A gente passa sem saber tudo mesmo, né? Aí a pessoa tem que fazer prova, porque vai dando uma confiança e vai ampliando muitas possibilidades dessa pessoa, né? As minhas possibilidades eram muito limitadas, muito, muito limitadas. Então, era praticamente uma chance por ano, né? Num Ministério Público muito difícil. Então, eu acredito que a pessoa tem que sim, se ela puder, sacrificar um pouquinho, fazer prova em outro estado para poder, além de treinar, né? Ter essa questão de ampliar suas possibilidades, porque senão fica realmente um pouco difícil mesmo. E eu acho isso muito importante, Isabela. E eu vou além, assim. É, vou pegar o que você falou para até acrescentar um conselho. Às vezes a pessoa ela não tem condição de fazer tantas viagens para fora do estado, né? Às vezes consegue pegar ali um estado do lado, pegar um ônibus,
tentar diminuir o custo, mas se puder, faça, né? E às vezes dentro do próprio estado, né, Isabela? Assim, você pode ter concurso de procuradorias municipais ali por perto, Sim, né? Ah, pô, mas não é meu sonho, não é nem muito o estudo que eu tô fazendo, mas é aquilo que você falou. É a experiência, é você viver o fazer a prova, é eventualmente você passa e aquilo te abre um leque diferente, né? Então tem alguns concursos, tem os concursos que são os estrelados, né? Magistratura, Ministério Público, Defensoria sim, Pública, as PGEs, né? Procuradorias no âmbito federal, estadual, enfim. Mas tem concurso de procuradorias municipais, tem os concursos de analista dos sim, tribunais, que são bons concursos, tem boa remuneração, te dá uma base e até uma segurança de estudo interessante. Tem concurso, como eu falei, né, procuradorias municipais que às vezes ali nos municípios ao redor, sobretudo dos grandes estados, você vai ter algumas possibilidades. Tem as agências reguladoras que de vez em quando abrem concurso para analista da área jurídica, né? sim. É um especialista, só que é um especialista da área jurídica, né? Inclusive tem um aluno nosso, a entrevista dele está gravada e vai ao ar. De repente quem está assistindo já até já foi ao ar, que é o Hélio Roberto. Ele passou em primeiro lugar para o concurso da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, alguma coisa assim. É, Trânsito e Transporte? Não me lembro agora, enfim, a ANTT. Passou em primeiro lugar lá como especialista de regulação, área jurídica, né? Sim. E uma remuneração boa, né? Um cargo interessante, remuneração boa, enfim. Então, assim, tem muitas oportunidades que podem aparecendo que de repente não é o sonho final, mas que vai servir de experiência, vai servir, como você falou, às vezes, daquele fôlego financeiro que a pessoa Sim. precisava para passar, né? Enfim, então acho muito legal essa sua orientação de fazer provas, de começar a fazer várias provas, né? Legal. É, uma outra pergunta que eu queria te fazer. Se você falou, se você não, você falou que você fazia grifos, né? Como é que eram esses grifos? Você usava algum sistema de cores diferentes ou não? Era um grifo simples? Como é que era esse teu grifo? Eu grifava sempre de amarelo, porque eu li em algum lugar que era o amarelo que fazia com que a memória realmente funcionasse. Então, a primeira leitura que eu fazia era de amarelo. Não gostava de ter muitas cores significando coisas diferentes. Por quê? Porque se um dia eu não tivesse com um marca-texto rosa ali, aí eu ia deixar de grifar porque eu tô com marca-texto rosa, porque tá assim, marca-texto rosa, sabe? Então, assim, eu fazia de amarelo e quando eu ia fazer a segunda leitura, qualquer outro marca-texto que tivesse ali, eu passava por cima nas palavras que eu achava que eram mais importantes, que de repente numa leitura mais rápida eu bati o olho só naquele segundo grifo ali, o chamado grifo do grifo. É, então bati o olho ali rapidinho, mas era qualquer cor, entendeu? Fazia setas. Então a questão era chamar a atenção, eu não usava cores diferentes porque eu tinha isso, né, eu não tô aqui com 10 marca-textos, e aí, eu não vou grifar, não vou fazer. E eu, assim, ia pra praia, levava livro, sabe? Não tinha como levar 10 marca-textos para poder ficar pintando diferente. Então, eu usava realmente só o amarelo e alguma outra para chamar atenção. Legal, legal. E aí, destacando as palavras-chave daquele texto. Legal, Isso, bacana, bacana. Você chegou a fazer resumo? Você tentou fazer resumo? tentei. E no início eu tentei fazer resumo. Os meus Uhum. resumos estavam completíssimos. Mas, de repente, eu vi que, em teoria da Constituição, já tinha mais de 300 páginas. Uou! Então, Caramba! assim, como que eu vou fazer para, em cada tópico de cada matéria, ter 300 páginas? Não tem como, João. Não Não tem tem como. como. Então, assim, ficava Não- assim, um material ótimo, mas assim, é para ler depois do concurso, não durante o concurso. Então, na verdade, você não fez resumo, você estava escrevendo a sua própria doutrina, praticamente. Praticamente. E eu vi que não Legal. dava certo. E aí eu comecei a dar preferência para cursos que também já vinham com conteúdo escrito, porque parar para digitar levava muito tempo, né?
E eu trabalhava, então se eu fosse parar para digitar, e eu era um pouco perfeccionista, queria tudo muito bem ali formatado, não dava. Então eu preferia já materiais que já aulas que já tivessem, né, o material ali Legal, legal. descrito para ajudar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, não, deixa eu fazer um comentário antes. Eu fiz essa pergunta porque você já tinha soltado em algum momento isso, né? De fazer material, fazer o seu próprio material. E você falou assim, eu sou um pouco perfeccionista, né? Deu pra perceber pela trajetória que você foi contando, essa característica de a pessoa começa a estudar, e aí para, fala assim, putz, eu não, acho que eu não tô entendendo, esse material não tá tão bom, vou começar. Isso é um dos sintomas, é um desses sintomas, né, de uma pessoa que tem que ser tudo muito bom, ou muito perfeito, né? E aí tem aquela frase famosa, né? Antes feito do que o perfeito não feito, né? Assim, antes feito do que o perfeito não realizado, né? É, então, deixa eu dar aqui algumas dicas com base no que você falou e ver se você concorda comigo. Primeira dica: não mude de material constantemente. Óbvio que se não mudar de material constantemente, a pessoa ela não pode ser teimosa, né? Nem 8 nem 80, né? Então a pessoa às vezes ela tá no material, ela tá lendo ali uma apostila, um livro ou assistindo uma aula que ela não consegue gostar de jeito nenhum daquela forma de escrita, daquele texto, daquele professor e a coisa tá criando um trauma. Pô, aí entra na hora de mudar, né? Mas de forma geral, procure manter fiel ao material. Mas quando a gente fala manter fiel ao material, é porque o que está por trás disso, Isabela, é o seguinte: é importante a pessoa varrer a matéria toda. É isso que está por trás. Qual é o conceito que está por trás de você não trocar o material? É porque é importante você ciclar a matéria, né? Você fechar a matéria. Então, você está estudando constitucional, deixa eu fechar a constitucional. Não Uhum. importa, e agora eu tô falando assim, como professor já há mais de 20 anos no mercado e até de alguns anos para cá eu venho estudando muito neurociência. E eu vou fazer uma afirmação, melhor dizendo, que pode ser contraintuitiva e pode gerar algum desconforto nas pessoas, que é o seguinte: é tão importante você fazer uma primeira leitura, uma visão geral de toda a matéria, mesmo que você não consiga compreender bem tudo. É muito importante. Porque você precisa, as pessoas precisam entender que o conhecimento, ele é hierarquizado. Isso é a neurociência que fala, né? Você não aprende uma coisa nova sem nada embaixo. Você Uhum. sempre tem alguma coisa, em cima dessa coisa você acrescenta outra coisa, outra coisa. É assim que a mente funciona, né? O melhor exemplo que eu falo sobre isso é o correr. A criança, ela nasce, ela não sabe, ela só fica deitada. Depois ela fica durinha. Daqui a pouco ela senta. Daqui a pouco ela se arrasta. Daqui a pouco ela engatinha. Fica em pé. Dá os primeiros passos. Cai. Aí começa a firmar. Começa a andar. Começa a correr desengonçada. Até que ela começa a correr. E se for uma pessoa que treina, vai virar um corredor. Talvez até um corredor profissional. Porque o processo, ele é em camadas, né? Então, galera, vocês estão ouvindo aqui? Pega a experiência da Isabela. Não muda o material, porque o conceito por trás disso é complete o estudo. Complete a Exato. primeira vez. Muito importante isso. Concorda com esse ponto? Ah, eu concordo, João. E eu digo mais, o que eu faria hoje se eu fosse começar, né, com o que eu sei hoje, né, o que eu faria? Faria um curso regular de videoaulas, porque eu gostava de videoaulas para aprender, ou seja, para ver aquilo que eu nunca tinha visto. Então, se eu nunca tinha visto, eu queria assistir aula. Então, faria um curso regular. Esse curso regular, em geral, tem o material ali, todo já os escritos, você vai revisar aquele material, e teria um livro base por matérias. E os livros, né, essas fontes, nós temos inúmeros, mas os concurseiros em geral já sabem mais ou menos quais são os livros que são mais usados por matéria. Então, teria um livro, né, base, para eventual dúvida ou se que precisar aprofundar em algum ponto depois da aula, dar uma olhada nesse livro. Né? Eu ia no sumário desse livro, depois da aula eu dava uma olhada no sumário, ver se tinha alguma coisinha ali diferente, alguma
algum preciosismo, se a pessoa for muito perfeccionista, e anotaria lá no material e pronto, né? Não compraria mais de um livro, e faria isso, seguiria o que o curso mandasse, porque senão ia ter essa propensão, né, essa tendência a ficar parada, então seguiria exatamente o que o curso colocasse, disponibilizasse de aula e iria complementando se fosse necessário para esses livros base. Muito bom, muito boa dica, muito boa dica. Eu gosto muito disso. É, Então, assim, esse é um ponto importante, muito importante que você falou. Outro ponto muito importante do que eu extraio da sua conversa é lei seca questões. Fazer lei seca e questões. Muito importante. Treinar exaustivamente. Isabela, a gente está chegando aqui ao final e eu sempre faço aqui um desafio. Eu vou fazer esse desafio para você, que é o seguinte. Imagina que o pessoal terminou de assistir a entrevista e aí amanhã ou em algum outro momento a pessoa vai pegar e vai sentar para estudar. Uhum. Todo dia, quando ela for sentar para estudar, ela vai abrir o material dela, o caderno, o livro, o computador, e a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. By Isabela Alves. Que frase seria essa para a pessoa bater o olho e ler todo dia? Eu Te peguei colocaria de surpresa, hein? forte e contínuo. Oi, como é que é? Forte e contínuo. Forte e contínuo. Não vamos dar desculpas, né, gente? Pelo menos nisso, isso eu acertava. E eu não dava desculpas. É claro que um dia ou outro você está doente, você não está rendendo, se você não está rendendo, você tem que dormir bem, pelo amor de Deus, não é? É, Porque até a própria neurociência diz que não adianta você levantar para estudar se você está com sono, não vai adiantar, não é? Mas não dê desculpas, né? Se você quer sair, quer fazer outras coisas, faça. Mas desde que você faça aquilo que você se propôs primeiro. Então, você vai estudar aquela matéria primeiro e depois você vai fazer o que você quiser fazer. Muito bom. Não dê desculpas. Muito bom. Forte e contínuo. Não dê desculpas. Muito legal. Isabela, adorei. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por ter compartilhado essa história, né? Não é todo mundo que tem essa coragem de chegar e dizer o seguinte: olha, eu fiz isso aqui que foi legal, mas eu também fiz isso aqui que não foi legal. Não façam, não cometam esse erro, né? E a gente aprende dessa maneira, a gente aprende com acertos e erros, né? Muito legal. Olha, desejo muito felicidade nessa nova jornada, nessa empreitada aí na Defensoria Pública, que você faça a diferença na vida das pessoas, porque a Defensoria Pública ela faz muita diferença na vida de muita gente, né? O impacto que a Defensoria Pública tem é brutal, é impressionante, né? Quantas pessoas no Brasil são literalmente alijadas dos seus direitos mais básicos e fundamentais por falta de alguém que as ajude, né? É muito legal isso. Isso é bem bacana. Então, assim, que você seja iluminada, que Deus te abençoe nesse novo tempo, nessa nova jornada, né? Então, Muito, e aí eu muito vou obrigada. deixar você dar a saudação final. Saudação não, né? Dar a despedida, você fazer ali sua despedida e seus comentários finais para a galera te ouvir. Muito obrigada, João. Muito obrigada mesmo por me permitir passar essa mensagem que é sempre realmente ligado a ser forte e contínuo, no sentido de não repita, por favor, as coisas de maneira indefinida. Então, vá, né? Você vai retomar isso, você vai revisar, mas antes de tudo, né? E no final das contas também, é tanto antes quanto o final. É, tudo passa, né? Então, essa fase vai passar para você também. Essa fase passa para todo mundo que se propõe a continuar. Ela chega ao final e talvez algum dia você tenha até um pouco de saudade dessa fase, mas continue que vai dar certo. Vai dar certo, sim. Muito legal. Você falou aí, e até anotei uma coisa aqui para que são estações da vida, né? Assim, tudo passa, então a vida é feita de novas estações e muito legal. Querida, mais uma vez, obrigado. Pessoal,
Não esqueça aí de curtir o vídeo, de mandar nos seus grupos de amigos, manda pra galera. Eu tô aqui com o objetivo de. Você tá vendo aqui a nossa quantidade de inscritos? Então vamos dobrar essa quantidade de inscritos. Então convida bastante gente. Divulga essa entrevista porque é uma forma de você fazer o bem para as outras pessoas. Eu acredito nisso. Você faz o bem, isso sempre volta, né? Quando a gente faz o bem, isso sempre volta pra gente. Querida, um beijo pra você. Galera, um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu, Isabela. Tchau, tchau.